Meus amigos, olha só, o jornal o Globo trouxe que o Flamengo tem concorrência novamente do Botafogo para contratar o Luiz Henrique. Independente da negociação do Gonzalo Plata, o Flamengo tem concorrência para contratar o Luiz Henrique. Tá? Botafogo e Zenit retomaram conversas por Luiz Henrique. E aí a gente sabe, né? Tudo isso é bom para o Zenit, porque aí eles falam: tem outros clubes interessados. A gente não tem só vocês, não. O preço é esse. Né? O Zenit tem interesse no Danilo, volante do Botafogo, e a negociação poderia ser estruturada como uma troca envolvendo os dois jogadores e ainda tem mais um jogador também do Botafogo que deve ser envolvido. Até o Fabiano Bandeira trouxe na placar essa informação. Luiz Henrique já teria dado sinal positivo para voltar para o Botafogo, fez posts aí recentes até homenageando o Botafogo e tudo mais. Passou pelo Botafogo, né, gente? Jogou, foi campeão em 2024. O Botafogo está tentando se arrumar lá com a GDA novamente. O Danilo, então, ainda não confirmou, tá? Só apenas teria dado um sinal positivo. Ele tinha indicado que não queria continuar na Rússia. Teve interesse da Atalanta, também da Itália, mas não surgiram outras propostas concretas. Segundo a matéria aí também do jornal o Globo, ele pode reconsiderar o Zenit antes do fechamento da janela. Tá? Então, é aquela coisa de avaliar, ver se vai valer a pena ou não. O Botafogo trata a possibilidade com cautela, porque existe o receio de que o Flamengo volte a tentar Luiz Henrique, embora o Flamengo ainda não tenha se movimentado, isso oficialmente. Né? A gente sabe que está negociando Plata, vai ter reposição. E quem é o principal jogador ali que o Flamengo tem como alvo para a direita? É o Luiz Henrique. Né? O Palmeiras também já teve interesse mais recentemente, já disse até que não vai repor a saída do Alan com jogador caro. A avaliação aí no Botafogo é que os empresários dos jogadores podem enxergar a operação de troca como uma solução interessante. Tá? Então o Danilo pelo Luiz Henrique. O Danilo não queria, tá? Vale a gente lembrar que o Danilo não queria ir para a Rússia, mas isso aí pode mudar, né? A não ser que. Eu acho que o mais difícil aí para eles é convencer o Danilo a ir para a Rússia. O Luiz Henrique a gente sabe que quer vir. Agora a questão é: o Flamengo está negociando Plata. O negócio está avançado. Tá? A qualquer momento o anúncio é feito que a venda foi feita do Plata não é Lokomotiv, é o Dinamo de Moscou. O Dinamo anunciando Plata, contratando Plata por uns 12 milhões de euros ali, o Flamengo quer à vista. O Flamengo vai ter esse dinheiro na mão para ajudar a pagar o fixo, para ajudar a pagar o valor à vista do Luiz Henrique. Dinheiro na mão, acredito que o Flamengo consiga. Né? Mas tem a questão que não sei se o Zenit vai topar. A jornalista Raíza Simplício trouxe aqui a forma de pagamento do Dinamo de Moscou com relação à compra do atacante Gonzalo Plata. Tá? Eu falei mais cedo do valor de 12 milhões de euros, uma informação que a gente trouxe exclusiva, que seria na casa dos 12 milhões de euros, e ela confirma essa informação. Tá? Ela diz que Flamengo e Dinamo Moscou já chegaram a um acordo pelos valores envolvendo Gonzalo Plata. O Flamengo aguarda uma definição dos russos sobre a forma de pagamento o Flamengo quer receber à vista, como a gente já falou. O Flamengo quer receber o valor da negociação, então, todo à vista, né, ou pelo menos o valor fixo, tá? O valor fixo é total de 10 milhões de euros e tem mais 2 milhões em bônus, tá? Podendo chegar a esses 12 milhões no total que eu falava, tá? A bola agora está com o Dinamo Moscou, diz a Raíza Simplício, que precisa sinalizar aí se aceita as condições impostas pelo Flamengo. 10 milhões à vista de euros, mais 2 milhões de euros por bônus aí, né? Então, esse é o formato da negociação. Trazer aqui para vocês, inclusive, também uma informação que o Flamengo pretende que isso seja resolvido rápido, tá? O Flamengo, a gente sabe que tem essa questão do Luiz Henrique e tal que estão falando, o Flamengo não confirma, o Flamengo fica em silêncio nesse momento, acho que é uma questão interna lá na diretoria, eles estão pregando o silêncio nesse momento, não falar de querer contratar o Luiz Henrique, estão calados, agindo no silêncio, mas a gente percebe que há uma pressa para resolver. Se é para vender o Plata, que seja rápido. O Flamengo não quer esperar muito pela decisão do Dinamo de Moscou. Se eles demorarem, o negócio não acontece. E no placar aberto, a gente debateu o possível
retorno do Flamengo às tentativas, né, de contratar o Caio Jorge, né, o Flamengo voltar a tentar contratar o atacante Caio Jorge. A Raíza Simplício fez uma postagem em collab com a gente aqui, que eu vou trazer para vocês, onde ela fala que, com o momento em baixa no Cruzeiro, algumas pessoas estão questionando se o Flamengo pode tentar Caio Jorge de novo no final do ano, até porque ele está desvalorizado. A gente tem vários jogadores na frente, até jogadores ali de meio campo, que estão com mais gols do que o Caio Jorge. Ele é o 9º ou 10º, ele está muito atrás no Brasileirão em quantidade de gols marcados. Então o Caio Jorge vive um momento até de cobrança dentro da torcida do Cruzeiro. E a Raíza Simplício trouxe uma informação aqui sobre o Caio Jorge, se o Flamengo vai ou não voltar a tentar o Caio Jorge. Vamos ouvir aqui o... Tinha poder. O Caio Jorge, ele foi um pedido muito específico do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz queria demais o Caio Jorge, porque o Felipe Luiz entendia que o Caio Jorge encaixava perfeitamente no estilo de jogo dele. Vale lembrar que a gente falou isso na placar não hoje. Era um jogador unânime no estilo de jogo do Felipe Luiz, enfim, eu tô falando isso porque o futebol é contexto, né? Eu acho que o Caio Jorge era um pedido, uma insistência, uma questão muito pessoal ali do Felipe Luiz, que queria muito o Caio Jorge. É do treinador, não do clube, né? Atrelado com o momento do Flamengo em que o Flamengo queria demonstrar poder, queria demonstrar que tinha dinheiro, que tinha poder, e aí acabou direcionando esse poder para a contratação do Lucas Paquetá para dar aquele impacto no mercado. Eu não vejo o Caio Jorge hoje, no esquema que o Leonardo Jardim desenvolveu para o Flamengo, um jogador que seja um jogador hoje fundamental, porque a característica é outra. Aí você pode falar assim, mas é bom você ter um centroavante com uma característica diferente, para você mudar. É verdade, mas aí você gastar 30 milhões de euros para você trazer um jogador, eu prefiro que traga um jogador mais barato que possa se destacar. Mas você não acha que vai cair? Você não acha que vai cair o valor dele, Raíza, com esse ano terrível dele? Não sei se para o Flamengo vai cair o valor dele, né? Talvez, por mais que sejam parceiros ali, o Pedrinho tem esse carinho ali pelo BAP, eu não vejo como o valor dele caindo de 30 milhões de euros especificamente para o Flamengo. Talvez para uma negociação para fora. Pode ter uma troca. O Jorge, ele foi um pedido muito específico. Então, cara, eu acho que de repente uma troca, por que não? Eles sempre quiseram muito o Luiz Araújo, né? Uma troca pode acontecer, por que não? A gente também debateu a questão do Cebolinha e a Raíza falou que tem alguns clubes que ainda não necessariamente procuraram o Flamengo, estão procurando diretamente o staff do jogador, interessados na contratação do Cebolinha. E a Raíza Simplício falou que um clube que pode aparecer aí, né, 2 clubes na verdade, São Paulo e um outro que viria forte seria o Atlético Mineiro. Tá? Então há uma possibilidade aí do Cebolinha, do Flamengo rescindir com o Cebolinha, mas ter uma cláusula onde ele não poderia jogar contra o Flamengo, ok? Então a situação pode ainda acontecer do Cebolinha jogar no futebol brasileiro. A Raíza Simplício comentou desse interesse aí do São Paulo e do Atlético Mineiro. Mais um negócio fechando no Flamengo, o negócio do Plata, que a gente já trouxe para vocês, que está muito bem encaminhado, que o Dínamo Moscou já chegou no valor, é só questão de assinar, de resolver, já chegaram aí, né, no entendimento para pagar à vista o valor que a gente trouxe aí de 10 milhões de euros mais 2 milhões por bônus. Além disso, o Flamengo, então, fechando também, já está tudo certo, tudo encaminhado, a venda do Wallace-An para o Red Bull Bragantino. Então o Wallace-An, que fez gol, inclusive, contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, né, foi muito bem na intertemporada do Flamengo e já esteve aí negociando com o Red Bull Bragantino, o Wallace-An sendo vendido por 6 milhões de euros. A informação, deixa eu trazer aqui o valor aqui na cotação atual, 38 milhões de reais aproximadamente por 70% dos direitos, tá? Então o Flamengo garante uma grana boa, 6 milhões de euros por 38 mais ou menos milhões de reais por 70% dos direitos do jogador, fica com 30% para uma venda futura, e além disso, o Red Bull Bragantino também está mandando mais um atleta que até o momento o nome está em sigilo, mas é jogador do Sub-20, que é muito bem avaliado, um craque lá do Red Bull Bragantino, um jogador fera, uma joia da base do Red Bull, está vindo também junto com os 6 milhões de euros. São 6 milhões de euros mais um jovem da base do Red Bull, pelo Wallace-An,
e o Flamengo fica com 30% dos direitos ainda do jogador, que vai assinar a qualquer momento. O negócio já está fechado, já está tudo certo aí. Então, para o Wallace ser transferido para o Red Bull Bragantino. E aí, o que você acha? O Flamengo está fazendo caixa para contratar? Porque, olha só, 12 milhões de euros que pode chegar o valor do Plata, mais 6, a gente já está falando de 18 milhões de euros, hein? A gente já está falando de 18 milhões de euros. Olha lá, pô, mas é Caio Jorge, é Luiz Henrique. A gente vai trazer apuração boa ainda sobre tudo isso amanhã. A gente está apurando tudo. Essa daqui foi exclusivaça do Wallace, antes de todo mundo, trazendo sempre para vocês aqui. Agora...